Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates em todas as noites da semana. Sempre que o assunto se refere ao fim dos tempos, chama a atenção. Quem é que não quer saber como as coisas vão terminar? Como será o fim do mundo? Bem, uma palavra é chave nessa celeuma toda que envolve os acontecimentos dos tempos do fim. É um nome, o nome de uma batalha, Armagedon. Desde sempre, as pessoas sabem que a palavra Armagedon tem alguma coisa a ver com a batalha, a guerra que deflagrará o fim dos tempos. O problema é que o livro de Apocalipse, que conta a história do fim dos tempos, pelo menos para a maioria dos intérpretes, tem duas batalhas. Numa delas, há uma grande guerra do bem contra o mal, né? Os exércitos do anticristo e do falso profeta estão reunidos para dizimarem o povo de Deus e Jesus intervém, não é? Voltando, descendo do céu e matando o anticristo, o falso profeta e prendendo o diabo por 1000 anos. Aí ele reina durante 1000 anos no trono de Davi lá em Jerusalém e em seguida o diabo é solto e há uma nova batalha, não é? Onde o diabo arregimenta as nações da terra contra o arraial dos santos e desce fogo do céu e consome todas as coisas e aí sim instaura-se o juízo final ou o julgamento do grande trono branco, onde todo mundo vai comparecer diante de Deus para saber qual vai ser o seu destino eterno ou para receber a sentença do destino eterno. Pois bem, qual dessas duas guerras é a bendita Batalha do Armagedon? A primeira, que determina o reinado milenar de Jesus, ou a segunda, que determina o fim de tudo? Ou, no fundo, as duas batalhas são símbolos da guerra do bem contra o mal e, na verdade, o Armagedon simplesmente significa o fim de tudo para a instauração do Estado eterno. Vamos discutir juntos essa coisa toda e tentar aprender algo a respeito do que a Bíblia diz sobre como será o nosso destino? Está no ar o Vejam Só. Olá, começa mais uma edição do Vejam Só. Programa produzido e transmitido em tempo real pela Rede Internacional de Televisão. E o sinal da RIT alcança não apenas o Brasil, mas as 3 Américas, a Europa e uma boa parte do restante do mundo. A todos os telespectadores, nossas boas-vindas. Para discutirmos a Batalha do Armagedon, trouxemos 2 especialistas em escatologia. Um deles você já conhece, é o reverendo Leandro Antônio de Lima, ministro e professor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como vai, reverendo? Tudo bem? Bem, obrigado. Do outro lado, o pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, da Igreja Batista Redenção, em Bragança Paulista, cidade do interior, aqui do estado de São Paulo. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Aliás, pastor, o senhor hoje estreia no Vejam Só, né? Sim. Nunca Sim. esteve aqui antes? Nunca estive, primeira vez. Qual que é o endereço da Igreja Batista Redenção? Avenida José Gomes da Rocha Leal, número 1084, no centro de Bragança Paulista. É uma igreja da Convenção Batista. É uma igreja da Convenção Batista Brasileira. Muito obrigado pela presença do senhor. O reverendo Leandro Antônio de Lima já é conhecido dos telespectadores, vira e mexe, a produção o traz porque ele é professor, né, e escritor de livros de teologia, né? Inclusive ele tem uma teologia sistemática escrita por ele. Reverendo Leandro, o senhor também pastoreia a igreja local, né? Pastoreio, sem dúvida. Onde fica a sua igreja? Em Santo Amaro, na rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, 289, perto do Largo 13 de Maio. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Hoje a gente vai ter um programa um pouquinho mais longo, nós vamos até quase meia-noite para compensar aí o tempo do atraso do início do programa, né? E o assunto vale a pena. Armagedon. Né? Essa batalha do Armagedon é a mesma que determina o juízo final ou é aquela que determina o início do reinado milenar de Jesus, a prisão do diabo? Enfim, a Carla tentou desvendar esse mistério ou pelo menos retratá-lo melhor para que você pudesse compreender sobre o que vamos discutir. Vejam só.
Ultimamente, um termo vem sendo empregado amplamente para descrever uma perspectiva sombria da humanidade. Quando tudo parecer em perfeita ordem, os habitantes da Terra serão surpreendidos com um grande acontecimento catastrófico que destruirá metade da população do planeta. O Armagedon será o refúgio dos sobreviventes. É assim que a indústria do entretenimento explora bem este termo a fim de encher o bolso e alimentar a imaginação das pessoas com cenas horríveis de um futuro drástico. Mas qual o verdadeiro conceito do Armagedon, visto que a Bíblia o associa ao fim do mundo? Poucas expressões bíblicas se tornaram tão comuns na linguagem cotidiana como esta, envolta em mistério, conceitos e interpretações duvidosas, até mesmo por cristãos que divergem sobre a cronologia do seu acontecimento. Milênio, tribulação, Armagedon, arrebatamento, estes acontecimentos preditos na Bíblia não têm indicação clara de qualquer sequência. O que está escrito é que vão acontecer. A Bíblia fala do Armagedon como local onde o anticristo e seus seguidores de todas as nações unirão forças para lutar contra Cristo. Porém, todos serão destruídos e derrotados. A região da batalha será no Vale do Meguido, provável área campestre e cheia de montes a umas 60 milhas ao norte de Jerusalém. No hebraico, Vale do Meguido, onde acontecerá o Armagedon, significa o Vale da Decisão. Sendo assim, o fim dos tempos seria decidido no Armagedon, no Vale do Meguido? O Vejam Só de hoje discute se é certo afirmar que a Batalha do Armagedon é a mesma que determina o juízo final narrado em Apocalipse 20. Beleza, tá aí. Esse é o assunto de hoje e você participa do programa, estamos ao vivo e você pode postar a sua opinião, fazer o seu comentário, votar na nossa enquete pelo site www.vejamsó.com.br. Vou pegar a opinião inicial dos dois convidados, depois nós vamos colocar a enquete no ar, tá bem? Pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, já que o senhor estreia hoje, vou deixar o senhor falar primeiro, né? Ele é ministro da Igreja Batista, lá em Bragança Paulista. Como é que o senhor responde a essa pergunta? A Batalha do Armagedon é a mesma que determina o juízo final? Não. Batalha do Armagedon é um evento posterior que acontece ao final do milênio. Embora hajam semelhanças entre a Batalha do Armagedon e essa batalha ao final do milênio, existem diferenças específicas em relação a ela. Então nós não podemos misturar os eventos, porque se fizermos isso, nós não vamos seguir a cronologia dos eventos narrados pela própria Escritura. Então é evidente a diferença entre os dois. Então tá, então eu vou pedir para o senhor fazer assim, explicar qual é a sequência dos eventos. Ok. A Bíblia nos mostra, lá em Apocalipse, tanto 16 como 19, que haverá a batalha do Armagedon. Na verdade, a própria palavra Armagedon ali, como foi bem explicado agora na chamada, fala de uma região ali perto ao Megido, um vale enorme, com cerca de 600 quilômetros quadrados, onde os exércitos vão se reunir a comando do anticristo, mas na verdade a Batalha do Armagedon é muito mais do que uma batalha única, é uma campanha que se desenrola ao longo de todo o livro ali no final. A própria palavra batalha, o ajuntamento para essa batalha, no grego aparece como polemos, que pode ser traduzido como campanha. Então, se nós olharmos para Ezequiel, para Daniel, olharmos para esses outros livros que mostram a escatologia bíblica, nós vamos perceber que uma série de eventos acontece, há um ajuntamento ali no Oriente Médio para o desfecho final da história. De exércitos mesmo. Sob o comando político de um único homem. Que é o anticristo. Que é o anticristo. E aí, como é que termina essa batalha? Essa batalha, o anticristo reúne o seu exército na Palestina, ele milita contra 4 grandes poderes aí no final da história, ele vence o Reino do Sul, região do Egito, ali no norte da África, vai ser derrotado o exército do norte pelo poder de Deus, e ao final os reis do leste adentram a Palestina para um confronto final. E enquanto eles estão prestes a ter esse confronto, Jesus está voltando e esses dois inimigos, ao invés de se destruírem, se unem contra o Messias que está retornando. Certo. Jesus volta, Mateus 25 tem um julgamento, ele separa os ímpios daqueles que são deles, que estão vivos, julga essas pessoas e inicia o que nós chamamos de reino milenar.
Então a Batalha do Armagedon é a que determina o início do reinado milenar de Jesus. Exatamente. A prisão do diabo. Exatamente. Então, o mundo ainda tem pelo menos 1000 anos de vida. Exatamente. Depois do Armagedon. Exatamente. Tá bom. Essa é a visão dispensacionalista. Exatamente. Muito obrigado pela explicação. Agora nós vamos ver uma outra visão desses mesmos fatos por gente que crê na mesma Bíblia. Né, reverendo Leandro Antônio? Exatamente. Cremos na mesma Bíblia, mas vemos as coisas um pouco diferentes. Né? Vamos lá. Inicialmente, é importante enfatizar que o mais importante é saber que Jesus vai voltar. Amém. Né? Se nós vamos ter 1000 anos na Terra ou não, isso não é o principal. Eu, pessoalmente, acho que não teremos, não vejo sentido, acho que é prolongar demais uma espera que nós tanto temos pelo reino eterno, ainda ter que viver mais 1000 anos na Terra, vendo morte, sofrimento, sangue, batalhas, quer dizer, já tivemos de sobra em todo esse período, não há razão para Deus adiar mais 1000 anos depois de uma primeira vinda de Jesus, uma segunda vinda de Jesus. Perfeito. Então eu entendo que é uma só vinda e uma só batalha que acontece no fim dos tempos. Essa batalha não há como descrever, não há detalhes, o Apocalipse não é um livro para ser interpretado literalmente. Esse erro foi cometido ao longo de toda a história. Se você pegar lá no século III, no século IV, no V, no X, no XV, em todos esses momentos, as pessoas sempre tentaram dizer assim, isso que está escrito é isso aqui, ó, que vai acontecer aqui, está aqui, está aqui. Então, se você olhar lá no período medieval, eles identificavam o anticristo com aquela pessoa, com aquele rei, com aquele homem, com aquela... O Papa, evidentemente. Então, esse é um erro que é cometido ao longo de toda a história e ele não nos leva a uma compreensão verdadeira do Apocalipse. Com isso tudo, com toda essa confusão de vai e de volta, acontece aquilo, aquilo outro, nós perdemos a mensagem principal do Apocalipse, que não é nos dar os detalhes sobre o futuro da batalha daqui, da batalha de lá, desse período daquele, de 7 anos aqui, daquele tempo lá, mas é nos mostrar que Cristo volta, é a grande mensagem, que o mal parece ser mais forte nesta era, mas ao final ele vai perder, porque ele está lutando contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Então, só para resumir, né, a minha posição, aquilo que nós chamamos de amilenismo, nós entendemos que o Apocalipse não é um livro literal, ele deve ser interpretado de maneira espiritual e simbólica, né, não tentando fazer uma cronologia, porque essa cronologia se tornaria muito confusa. Note bem, no nosso entendimento, o segredo para entender o Apocalipse é que ele é um livro escrito em ciclos, ou sessões. Então ele conta a mesma história 7 vezes. Veja, o número 7 é muito importante no Apocalipse, é o principal número. 1 a 3 nós temos o quê? 7 igrejas. 4 a 7 nós temos o quê? 7 selos. Depois nós temos 7 trombetas, 7 taças, 7 vozes. E até dá para ver lá no final também 7 julgamentos e 7 cenas finais da consumação. Então, qual é a nossa interpretação? Que é a mesma história contada 7 vezes. Portanto, esta batalha final ela vai aparecer várias vezes. E 3, pelo menos, é muito clara. No capítulo 16, que diz, se reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Ar é montanha, na verdade. Então, seria o Monte do Megido, né? Essa região, que é uma região simbólica, né? Porque lá em Juízes, capítulo 4 e 5, foi uma guerra que o povo de Israel enfrentou contra Císera, um rei muito mais poderoso, com 900 carros de guerra. Então o povo de Israel era pequenininho, perto de um inimigo gigantesco. Então isso ficou um símbolo de uma batalha do bem, que parece menor, contra o mal, que parece maior, que vai vencer. Mas no final, o Senhor dá a vitória ao seu povo. Então essa batalha, Armagedon, é o símbolo apenas da batalha final, que nós não sabemos como vai ser, não sabemos onde vai ser, é para que seja global. Né? Mas o importante, na nossa visão, é entender que Jesus Cristo virá e ele vencerá. Só para deixar bem clara, marcar bem a distinção das duas posições, reverendo Leandro, quando a batalha final se deflagrar e Jesus voltar, o que é que vem em seguida? O reino eterno. Porque na visão amilenista, nós já estamos vivendo o milênio. O milênio começou com a ressurreição de Cristo, certo? Quando ele venceu a morte, quando ele venceu Satanás, através do sangue derramado na cruz, ali ele esmagou a cabeça da serpente,
Portanto, ali ele se tornou vitorioso sobre o demônio, sobre Satanás, e o restringiu, o amarrou, o proibiu de enganar as nações. Note que em Apocalipse 20, a única coisa que é dita que Satanás não pode fazer durante o milênio é enganar as nações. Qual o sentido disso? Ele não pode impedir que o evangelho seja pregado a todas as nações. Porque Jesus disse, ide por todo mundo, podem fazer discípulos, eu tenho todo o poder no céu e na terra. Então, o que é o milênio? É esse momento em que o evangelho pode ser pregado livremente em todas as nações. Não são 1000 anos literais, 1000 é um número perfeito, um número completo. Então, é um período completo de tempo entre a primeira, no caso, vinda de Jesus, lá da ressurreição, da ordem para pregar o evangelho a toda criatura, e a segunda vinda. Na segunda vinda acontece essa batalha final, o Armagedon, que é registrado pelo menos 3 ou 4 vezes no Apocalipse, a mesma batalha, até porque senão, como é que ele pode derrotar o mundo 4, 5 vezes? Quer dizer, matou todo mundo e agora vai lutar contra quem? Então, é a mesma história contada 7 vezes. Uma só batalha, ele vem no final do milênio atual, no final desse período, dessa época, e aí o reino eterno. O grande problema da posição amilenista é o erro de olhar para o livro de Apocalipse e falar que o livro não é um livro que deve ser entendido de forma literal. É bem verdade que muito do que está no livro não se entende de forma literal, mas desconsiderar a literalidade dos eventos. Por exemplo, o reverendo Leandro está dizendo que nós já estamos no milênio e que Satanás já está aprisionado. Julgue você aí em casa. Ele disse que o aprisionar de Satanás é o restringir da atuação dele e de que o evangelho vai ser pregado livremente no mundo. Vá até a Arábia Saudita, vá até o Irã, veja se isso está acontecendo. Exatamente essa é a nossa pauta para o próximo bloco. Nós vamos discutir essas duas óticas em relação ao livro de Apocalipse. O pastor Marcos Samuel Pereira dos Santos, ele é ministro da Igreja Batista Redenção, lá em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, e ele está aqui defendendo a posição dispensacionalista, que entende que a batalha do Armagedon é uma e a batalha que determina o fim dos tempos é outra. E o reverendo Leandro Antônio de Lima, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Santo Amaro, e professor do seminário José Manuel da Conceição, está representando o pensamento amilenista, que diz que o Armagedon é um símbolo da batalha final entre Jesus e os inimigos do povo de Deus, que inaugura o estado eterno, né? O céu ou o inferno. Pastor Marcos Samuel, no bloco anterior o senhor fez uma crítica à visão amilenista de que o livro de Apocalipse não pode ser interpretado literalmente. Então agora o senhor pode defender seu ponto de vista e depois a gente vai ouvir o reverendo Leandro. Ok. Quando nós abordamos a Bíblia, principalmente o livro de Apocalipse e os demais livros, se nós entendermos que tudo no livro de Apocalipse é literal, nós vamos cometer um erro. Mas olhar para o livro de Apocalipse e falar que não há literalidade nele, você pode ter Bíblia na sua casa, se você tomar nas suas mãos, eu vou mencionar algumas coisas. O texto fala assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será colocado numa prisão, ok? Depois ele fala assim, Satanás é literal. Anjos que aparecem na Escritura são literais no livro de Apocalipse. As nações são literais. Quando nós olhamos para tudo isso e vemos a literalidade do que ele está falando, como é que eu posso olhar simplesmente para a Escritura e dizer assim, olha, os 1000 anos não são literais? O reverendo Leandro mencionou que Satanás, que o milênio, na concepção milenista, começou com a morte, a crucificação de Cristo e se estende até hoje. O texto diz que Satanás seria preso, aprisionado, para que não seduzisse as nações. E a minha pergunta era, será que Satanás hoje está preso? O Leandro disse que o aprisionar seria só um refrear da atividade dele, mas não é desrespeitar o texto está dizendo que ele foi aprisionado. Se nós olharmos no Novo Testamento, essa palavra aprisionado aparece mais uma vez quando se refere à prisão de João Batista. Foi uma prisão literal, ele foi preso. E o objetivo é para que não seduza as nações. Se você olhar à sua volta, no seu bairro, aí onde você mora, até na sua família, onde as nações, será que Satanás não tem atuado? Ele está limitado? Será que ele está preso? É óbvio que não. Eu e você temos visto Satanás avançar e, infelizmente, até dentro da igreja. Por isso, a visão dispensacionalista aguarda, sim, pelo milênio literal. Quando o anjo apareceu para Maria, o anjo disse uma coisa muito interessante para Maria. Ele disse assim, Maria, ele será chamado Filho do Altíssimo.
e Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Veja, Davi nunca teve um trono no céu. Davi teve um trono real, teve um trono literal e teve um trono territorial. Como é que essa promessa vai se cumprir se um milênio não existir, um milênio literal? Se Jesus vai reinar no céu, ele vai descumprir o que o anjo disse. É o trono de Davi. Davi teve um trono aqui. Não temos como fugir disso. Quando em Atos capítulo 1, Jesus está prestes a ser arrebatado, os seus discípulos se aproximam dele e perguntam assim: Senhor, será que é agora o momento do Senhor instaurar o reino? Era a oportunidade do Senhor Jesus virar e dizer assim: vocês estão entendendo errado a Escritura. O reino já se iniciou, ou o reino é no coração de vocês. Mas ele disse: não, isso vai ser literal. Mas quando vai ser instaurado, não compete a vocês saber, compete a meu Pai. Então, há literalidade na Escritura. Tá. Deixa eu interromper um pouquinho, irmão. Vamos ouvir o reverendo Leandro, que obviamente tem as respostas, né, para essas questões. Depois a gente continua, porque o fundo do debate é exatamente esse mesmo, né? Reverendo Leandro, o pastor Marcos... Bom, o senhor ouviu tudo que ele disse. Muito bom, muito bom. Estou gostando aí do pastor Marcos, está argumentando legal. Veja só, é a própria Bíblia que mostra esta restrição sobre Satanás agora, não no tempo futuro, não 1000 anos em algum momento. As palavras bíblicas utilizadas são muito fortes, né? Então, por exemplo, lá em Mateus capítulo 12, versículo 29, Jesus disse: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Essa é a palavra que nos aqui segurou, prendeu o dragão, certo? Se você ler, por exemplo, lá em Lucas capítulo 10, verso 17 e 18, ele diz assim: e eu vi a Satanás caindo do céu, né? Lançado do céu. Usou uma palavra grega que é a mesma para dizer aqui. E ele foi lançado para o abismo, em Apocalipse 23, certo? 20, versículo 3 em diante. Então, já em Mateus, já em Lucas, está sendo descrita esta prisão, essa amarração aí de contenção. Satanás, essa detenção de Satanás, aprisionando-o, certo? Porque Jesus só podia ordenar que o evangelho fosse pregado às nações se ele impusesse essa restrição sobre Satanás. Não é o caso que Satanás não possa perseguir os crentes na Arábia Saudita, no Kuwait, embora tem um monte de crente lá no então Kuwait. ele não estaria preso. Né? Tem crente em um monte de lugares. Não é o caso nesse sentido. É a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o evangelho, a salvação, de uma forma geral, estava restrita a Israel. E as nações estavam nas trevas. É assim, Isaías 60. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti, Israel, Jerusalém, o Senhor vem resplandecente. Essa é a descrição. É nesse sentido que as nações jazem no maligno, que elas estão perdidas sem qualquer tipo de luz. Muito ocasionalmente alguém fora de Israel era salvo. Tinha que vir a Israel. Só tem um caso fora de Israel, Nínive, né? Quando Jonas foi mandado, uma exceção absoluta. Senão, a salvação estava restrita a Israel. O que muda é isso. O início do milênio nada mais é do que a abertura do evangelho para as nações. Então, ele não pode impedir que o evangelho seja pregado. Ele pode pôr policiais, pode colocar autoridades, mas o evangelho está lá. Nem que seja contrabandeado, nem que entre por baixo nem que a Bíblia tenha que entrar, mas ela sempre entra, porque o Espírito Santo não está mais restrito a Israel. Ele veio para alcançar todas as tribos, raças, línguas. Então, essa é a nossa interpretação. Mas se nós olharmos dessa forma, exatamente como o Leandro está colocando, isso não é aprisionar. Qualquer entendedor vai ler, se Satanás está preso, ou ele está preso ou ele não está preso. Senão, o evangelista, que ao escrever de Apocalipse... Mas a palavra amarrar está aqui em Jesus. Ele disse, ele veio amarrar o valente. Então, ele fez isso. Satanás, então, hoje está preso. Está amarrado. Ele está amarrado, ele não está agindo. Está agindo, mas ele está agindo amarrado. Isso, restringido. Existe uma restrição. Isso é fugir. Olha só, se nós estamos no milênio, se Satanás está amarrado... Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor, pastor Marcos, senão a gente vai ficar rodando em volta da estaca onde o diabo está ou não amarrado e não vai sair daí. Existem outras características do milênio literal
que não só a prisão de Satanás, não existe? Existe. Então, por exemplo, eu queria que o pastor Leandro Antônio, que é um autor de teologia sistemática, você não está falando com qualquer um, não, né? Pastor, ele escreveu um livro de teologia sistemática, misericórdia. O homem é dotado de muitos dons. Por que o senhor disse, eu não consigo enxergar mais 1000 anos, vendo guerra, vendo sangue, quando o senhor sabe melhor do que eu, que a visão milenista do pré-milenismo é de paz, de serenidade. Jesus vai estar governando no trono de Davi. Sim. Não tem guerra nem sangue, não. Guerra no final do milênio, não é? Porque, veja, todo esse período, é essa a minha dificuldade, todo esse período de reinado suposto de Jesus aqui na Terra, de 1000 anos, tal, paz e prosperidade, aí Satanás é solto lá um pouquinho no final do milênio, já sai, arrebanha todas as nações, não adiantou nada Jesus reinar por 1000 anos aqui neste mundo, porque as nações estavam tudo só esperando o diabo ser solto para se unir, para ir na batalha contra Jesus. Então, é um reinado um tanto quanto desnecessário, né? na minha opinião. E aí vem novamente guerra, e novamente sangue, e novamente... o mais importante, eu acho o seguinte, porque eu falei de adiar um estado de eterna bem-aventurança. Porque assim, na visão pré-milenista, seja ela histórica, seja ela dispensacionalista, nós, os crentes, estaremos já com o corpo transformado, glorificado, vivendo, né, eternamente. Mas convivendo ainda com mortais, certo? Pessoas que vão estar morrendo, vão estar nascendo, vão estar morrendo. Tal. Então, de certa maneira, ainda estaremos vendo tudo isso acontecer. Né? Não estaremos no estado de perfeição, ainda estaremos vendo pessoas, talvez que nós vamos nos relacionar, sermos amigos, a não ser que a gente fique numa redoma de vidro, totalmente afastado das outras pessoas, mas acho que não é esse o caso. A ideia é de um reinado atuante no mundo. Então, ainda tendo que conviver com essas coisas, conviver com as situações, e pior, né? Acabar o milênio, não adiantou nada. Foi todo mundo lá de novo junto com o diabo para lutar contra Jesus. Essa é uma questão que eu queria que o pastor Marcos esclarecesse, até porque tem uma mensagem da Milzete, ela mora em Bauru, interior de São Paulo. Ela diz assim, a batalha do Armagedon, citada em Apocalipse, capítulo 19, 11 em diante, isto é, o Senhor Jesus, Rei dos Reis, com seu exército, vai aprisionar a besta e com ela o falso profeta, e todos os adoradores da besta e do falso profeta vão ser mortos. Leia o capítulo 19, versículo 11 até o versículo 21. E no capítulo 20, o inimigo é lançado no abismo. Somente os crentes fiéis reinam com Cristo. Depois ele é solto, o diabo é solto por pouco de tempo, e depois lançado no lago de fogo, onde se encontra a besta e o falso profeta, que enganaram os que foram mortos na grande batalha do Armagedon. Essa é a minha dúvida em relação ao milênio literal. Embora eu não seja amilenista, né, mas eu tenho esse problema. Quem que o diabo vai seduzir no fim do milênio se os adoradores da besta vão ser mortos no Armagedon? Durante o reinado milenar, vai haver justiça, alegria, tudo que Isaías 11, né? Isaías 11 descreve o leão pastando com a ursa, não, com a ursa não, com a vaca, com o cordeiro, a ursa com a vaca, a criança brincando lá com o escorpião, uma beleza. Então, são 1000 anos assim de absoluta serenidade, paz e glória. Quando o diabo for solto, ele vai seduzir quem? Ok. Isso não é difícil de entender, porque quando nós olhamos, ao entrar no milênio, quando Jesus retorna aqui à Terra e ele vai julgar as nações com a batalha do Armagedon, ele termina ali os iníquos. Ao entrarmos no milênio, entram a igreja que voltou com ele, como bem Leandro falou, com o corpo glorificado. Porém, há aqui vivos de carne e osso os judeus e os gentios que se converteram durante a tribulação, com a pregação dos 144 mil, com as 2 testemunhas. Eles estão de carne e osso. Eles ainda não foram transformados. Não foram transformados, mas são salvos, são crentes. Não entra ninguém incrédulo no milênio. Porém, essas pessoas de carne e osso vão se casar, vão ter filhos. E nós sabemos que filho de crente não é crentinho. Eles vão nascer durante o milênio. Exatamente. Gente. Aí é um dos propósitos do milênio. Se eles vão nascer durante o milênio, num reinado de paz, vendo o Senhor Jesus, Davi como seu regente, eles vão ter essa oportunidade de ver tudo isso. Porém, ao final de tudo isso, o Senhor Jesus liberta Satanás para que eles possam escolher. E, infelizmente, o coração humano, na maior parte das pessoas, vai optar por isso. A diferença entre a batalha do Armagedon e a batalha do final do milênio é justamente essa. O Leandro mencionou ali, no final,
final, sangue, morte, guerras. O milênio não descreve isso. Ao final, quando nós vemos o Apocalipse 20, fala que Satanás ajunta as pessoas para uma guerra, há só um ajuntamento, mas não há uma espada sendo travada, desce fogo do céu e mata todo mundo. Imediatamente é uma única batalha, aliás, se eu posso chamar de batalha, talvez nem seria a melhor palavra, há um ajuntamento, mas não há batalha, porque fogo vem e consome. Quando nós olhamos Apocalipse 19, há uma batalha. Jesus volta do céu com os seus exércitos, há uma batalha. Olha só, em Apocalipse 19, os cadáveres que caem no chão, as aves comem. Em Apocalipse 20, há só queimado, eles são incinerados, não há o que comer. São distinções muito grandes. O milênio é o período onde as profecias do Antigo Testamento vão ser cumpridas. Israel vai ocupar pela primeira vez toda a extensão da terra que foi prometida. Davi, o trono de Davi vai ser entregue ao herdeiro, que é Jesus. Se o milênio não existir, essa profecia do trono não se cumpre. Os tratos, as promessas feitas para Israel vão ser cumpridas no milênio. Tá. É um período espetacular, então não há, como o Leandro mencionou ali, mortes, guerras. Isso não é o que o dispensacionalismo propõe. Nós propomos 1000 anos de paz e ao final Satanás é solto para seduzir as nações, principalmente aqueles que nasceram filhos de crentes, que não tiveram a oportunidade de conhecer esse aspecto e vão adorar e seguir o maligno. Bom. O Tadeu de Araújo, ele mora em Maceió, no estado de Alagoas. Pastor Éber e distintos convidados, graça e paz. Se é que não estamos errados, pois somos modestíssimos autodidatas em teologia, todavia, a nosso ver, a escatologia é a matéria mais difícil e complexa da teologia sistemática. Em verdade, todos os assuntos tratados no Apocalipse, a partir do capítulo 4º, quase que não existe ponto pacífico entre os comentadores e todas as correntes. No entanto, sobre o tema mencionado, dentro do nosso limitadíssimo alcance, não vemos pontos que tenham consistência para contradizê-lo. Poxa, Tadeu, escreve bem, né? Bom, já que nós temos um autor de teologia sistemática, o senhor acha que escatologia é mesmo o ponto mais difícil da teologia sistemática? É porque dá margem a interpretações bem diferentes, né? Nas outras disciplinas, a igreja ortodoxa, a igreja conservadora, a igreja tradicional, que crê na palavra de Deus, mantém, por exemplo, cristologia, a pessoa de Cristo, não vai haver muita diferença sobre soteriologia, a doutrina da salvação, vai mudar um pouco aqui, um vai crer em eleição, outro em livre-arbítrio, mas a escatologia não dá mais margem realmente para esse tipo de discussão, então deve ser isso mesmo. Eu diria para o Tadeu, olha, tem um versículo na Bíblia que nos consola a todos. Deuteronômio 29, 29? Não. O apóstolo Pedro, que conheceu Paulo, conversou com ele, discutiram, comeram juntos e tal, ele fala assim, olha, tem umas coisas nas cartas de Paulo que são difíceis de entender. Que ele não conhecia o Apocalipse ainda. Pois é, não era nem o Apocalipse, eram os textos escatológicos de Paulo. Então, meu irmão, se nem Pedro entendia direito, imagina nós. Por isso existe, e essa é a grande beleza do corpo de Cristo, a diversidade, né, de ministérios e tal, e de facetas. Agora, numa coisa, todos concordam, todos os que levam a palavra de Deus a sério. Jesus voltará em carne e osso, literalmente. Nada de voltar espiritualmente ou de ter entrado em algum santuário por aí, né? Não. Volta literal. Literalmente. Agora, só uma pequena palavra, há morte no milênio. Porque as pessoas estão morrendo. Boa pergunta. Morte, sim. Morre? Mas não pode morrer. Claro não pode. Lógico, a morte não foi retirada do milênio, em nenhum lugar. Tem nos profetas menores, está escrito lá. Há uma sobrevida, sim, a cura, há uma longevidade que é restaurada, mas não a ausência de morte, de que as pessoas não vão ser... Luto? Luto, sim. E a convivência pacífica, sim, entre pessoas com corpo glorificado e gente mortal é perfeitamente aceitável, porque foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Ele apareceu com o corpo glorificado, num contexto onde as pessoas estavam tristes, viu a tristeza dos discípulos, comeu com os discípulos, andou com os discípulos durante 40 dias. Conviveu pacificamente, mesmo tendo a sua glória, mesmo com todas as dificuldades. Essa convivência, tudo bem, mas como é que vai ter morte durante o... Jesus, o autor da vida... governando o mundo e gente morrendo? Apocalipse 20, 14 diz assim, que ao final então vai dos 1000 ter pecado anos, também? Vai ter pecado. Se vai ter incrédulo, vai ter. E para onde vão as almas que morrem aí nesse período de 1000 anos? Para onde vão as almas? Para onde? Dos que não morrem sem Cristo vão esperar o juízo final. Mas onde?
Vão para o inferno. E as que espiritualmente todos são perdidos? Não tem o problema. Porque vai morrer salvo Mas também, alguém é salvo? Ok. Vai morrer salvo. A minha pergunta, eu inverto para você. Se essas pessoas morrem, elas iriam ressuscitar imediatamente e ficar ali? Seria isso que o amilenismo propõe? Não, porque não tem. O amilenismo não tem milênio. Nós já estamos Não, ele no falou milênio. Nós já estamos no milênio. Sim, claro. Então aí complica um pouco mais. Complica mais. Se nós estamos no milênio e à luz de tudo isso aqui fala que Satanás está no abismo, então ele está entre nós. Nós também estamos no abismo. Mas o abismo é aqui mesmo. Agora veja. O abismo é aqui mesmo. Como é que é? O abismo é aqui. Quando Satanás é lançado à terra, né? O abismo é aqui. Ele está preso aqui neste mundo. Ele não está nem no inferno, o inferno é dele. O inferno é de Deus, é Deus quem manda no inferno, é o soberano de todas as coisas. O céu é de Deus. E Satanás está na terra. Mas Satanás é lançado do abismo, quando ele é lançado do abismo, ele já está na terra. Então ele foi lançado aonde? Na terra mesmo? Bom, vamos fazer o seguinte, esta é a pauta do próximo bloco do Vejam Só, que até eu já estou perdido aqui. Não é brincadeira, o Tadeu está certo, escatologia é um negócio terrível. Muito bem, voltando com o programa Vejam Só, e eu vou usar esse momento para mandar um ósculo santo para a irmã Dina Tereza, aqui da capital de São Paulo. Eu estava saindo da aula da Agrade hoje e a encontrei, não é? E conversamos um pouquinho, ela assiste aos nossos programas e tem aprendido bastante. Deus tem feito uma obra muito, muito bonita na vida da família da dona Dina Tereza. Um ósculo santo para a senhora, viu, irmã? Já que eu falei da Agrade, deixa eu dar um recadinho rapidinho. O programa vai até mais tarde hoje, né? Você que assiste ao meu programa, não perca a moleza que a Agrade está dando. Além de todos os cursos que a Agrade oferece, né? O curso de oratória, curso de música, curso de Libras, que é Linguagem Brasileira de Sinais, curso de inglês e espanhol usando a Bíblia, curso de teologia, pós-graduação em teologia, análise bíblica, curso de obreiro. Agora tem mais um, curso de capelania. Capelania tem inúmeras aplicações, inclusive a capelania em condomínios, né? Antigamente só tinha capelania na prisão, no exército e no hospital. Agora tem capelania para tudo quanto é coisa, inclusive para condomínios. Faça o curso de capelania na Agrade, você vai se surpreender, é muito bom e é extremamente abençoador, tá? E tem uma vantagem, se você fizer a matrícula, só vai até dia 20 agora, por isso que eu estou te dando esse recado, né? Se você fizer a matrícula dizendo que viu o anúncio no Vejam Só, você tem desconto. Tem um desconto especial para os telespectadores do Vejam Só, tá? No horário comercial, você vai ligar para 31 15 0819 em São Paulo, 31 15 0819, ou a qualquer momento entre no site no site da Agrade, né? www.agrade.com.br, tá bom? Muito bem, também quero mandar um ósculo santo junto com o meu querido reverendo Leandro Antônio para um telespectador lá de Coronel Vivida, no Paraná. É o Vânio Fornari. Isso. Vânio Fornari está assistindo ao programa, mandou uma saudação para o senhor. Agradeço, um abraço para o Vânio também, para toda a igreja presbiteriana lá de Coronel Vivida. Você foi pastor lá? Eu fui pastor lá, foi o meu primeiro ministério. Quando eu formei aqui em 99 no seminário na época, fiquei 2 anos lá nessa cidade, bons amigos lá, pessoas muito queridas. Você é de onde? Eu sou do Paraná mesmo, me criei lá. Sou catarinense de nascimento, mas me criei no Paraná. Mas não tem sotaque. É tanto lugar que já passei, né? Não é pé vermelho. O pessoal do Paraná é pé vermelho. Pé vermelho, Barriga Verde, Santa Catarina. O irmão é de onde? Sou daqui de São Paulo e moro em Bragança Paulista. Moro em Bragança Paulista, muito bom. A repórter Carla Viana foi, não sei aonde, perguntar para os crentes, né, se a Batalha do Armagedon é uma ou duas. Vamos lá. A Batalha de Armagedon é a mesma que determina o juízo final? Sim, porque a Bíblia diz que na volta de Jesus Cristo vai ter essa terceira guerra mundial, que vai ser o mundo todo contra Israel. Então, é correto afirmar isso? Isso, sim. Eu acho que não. E por quê? Eu acho que uma
Vai ser antes da outra. A batalha do Armagedon, com certeza, será antes do juízo final, né? Eu creio que ela determinará, sim. Tem um quê disso aí, sim. Ela vai determinar o juízo final, sim, com toda certeza. Não, eu creio que não. Que é como ele falou, né? Que haverá muito sofrimento após isso ainda, né? Eu creio assim. Essa é a batalha que vai anteceder, né? O juízo final. Então ela não determina, ela antecede na sua concepção. Sim, exatamente. Vai anteceder o juízo final, né? Que vai ser o levantamento do anticristo contra Jesus, né? Não. Por quê? Porque eu acho que assim, primeiro Jesus vai arrebatar a igreja dele, depois Jesus vai vir, né? Nessa batalha que se diz Armagedon. Eu acho isso. Olha, gente, vamos deixar um negócio bem claro. O Armagedon, seja quando for, antecede o juízo final, né? A crucificação de Jesus, tenha sido quando for, antecede o juízo final. Porque tudo antecede o juízo final. Não tem nada depois do juízo final, a não ser o estado eterno. Céu, o Nova Jerusalém para os salvos e lago de fogo e enxofre para os perdidos. Então dizer assim, não, essa batalha antecede o juízo final. Claro que antecede, tudo antecede o juízo final. A palavra já está dizendo, juízo final, é o fim, acabou, morreu todo mundo, aparece todo mundo diante do grande trono branco para receber a sentença. Olha, seu nome está no livro da vida, você vai para Nova Jerusalém. Seu nome não está no livro da vida, você vai para o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, qualquer evento na história da humanidade antecede o juízo final. E nisso não há discordância, certo, pastor? Correto. Concorda, reverendo? Sim. Então tá bom. Então vamos voltar agora àquilo que a gente não concorda. Heber, deixa eu fazer uma consideração pois não, só. pastor. No bloco anterior, o Leandro mencionou que o abismo, que mencionado no livro de Apocalipse, é aqui, onde nós estamos. É aqui nessa esfera onde nós estamos. Isso vai contrário ao que a Escritura mostra, porque nós vemos tanto Apocalipse mostrando que ele está preso no abismo, e aí você olha, por exemplo, Jesus chegando lá quando vai no endemoniado Gadareno, e os demônios pedem, por favor, não nos envie para o abismo. Se o abismo é aqui, eles estão pedindo o quê? Por favor, não nos deixe livre. Ou, por exemplo, quando Pedro diz assim, ora, Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-se no inferno, os entregou a abismos. Como é que é? 2 de Pedro 2, verso 4, diz assim, ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então, aqui está muito claro que o abismo não é essa esfera onde nós estamos. E graças a Deus por isso, porque eu não estou no abismo. E Satanás um dia vai estar, hoje ele não está atuando, um dia vai estar. Como é que o senhor responde a isso, reverendo Leandro? As palavras são diferentes, não são os mesmos termos gregos usados aí. Por exemplo, esse que ele falou, o inferno, não é inferno, é tártaro. Inclusive, muitas traduções têm a palavra embaixo lá, tártaro. O tártaro não é o inferno, o tártaro é um outro lugar, certo? Onde? Também é um lugar, veja, na mitologia grega, ele seria assim, o pior dos lugares. Não, na Bíblia. Onde seria o não tártaro? existe, só existe essa palavra tártaro, só aparece aí. Em nenhum outro lugar então da não Bíblia. Pode ser na mitologia grega, tem que se referir ao inferno. A gente não sabe, não, inferno é Hades. Então, tártaro aqui seria o quê? É um outro lugar, não sei onde é que é. Existe um outro lugar de tormento sem ser o inferno? Para alguns anjos que estão aprisionados, são os anjos de Judas e de 2 Pedro. Não sei onde é que é, algum lugar, mas não é a mesma palavra que aparece para abismo. Aí é Abaddon. Entendeu? No Apocalipse. Aí não é onde você leu. E nem lá atrás, onde você leu também. É lá os demônios que saem dos porcos, eles não vão para o Abaddon. Então são três palavras diferentes. Eles não pediram para eles, falaram, não nos envie para o abismo. Isso. Então, esse abismo que eles não queriam ir é o qual? É o Abaddon? Não é o Abaddon. É algum outro lugar onde possivelmente... Então deve ser o Tártaro. É o Tártaro? Eu acho que é o Tártaro. Mas como lá ele não usa a palavra Tártaro, eu só posso dizer, talvez seja. Mas eu não posso dar certeza sobre isso. Agora, eu não sei se esse tipo de discussão é útil para o telespectador, né? Porque as palavras são muito... Não, a intenção, na verdade, seria mostrar que Satanás, ao ser lançado no abismo, não está nessa esfera. Porque senão não faz lógica falar lançar, prender, selar. Tá, acho que essa questão do diabo já ficou bem clara, né? Agora,
como eu disse no bloco anterior, pastor, existem outros aspectos do milênio literal, para quem crê na existência do milênio literal, que a gente pode debater com aqueles que acham que nós já estamos no milênio, que ele é espiritual. Por exemplo, nós falamos dos corpos, da convivência dos salvos que terão sido arrebatados e transformados, convivendo com aqueles que não foram arrebatados e se converteram durante a grande tribulação e vão conviver no milênio. E essa convivência, como o irmão demonstrou, vai ser pacífica, do mesmo jeito que Jesus conviveu depois de ressuscitado. Talvez uma coisa em relação ao milênio que diferencie seria perguntar na concepção milenista, aonde está o trono de Davi hoje, se nós estamos no milênio? Então vamos lá, o que significa o trono de Davi? Exatamente, o trono de Davi lembra que quando, lá no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, então os gentios estavam sendo incluídos, certo, a aliança, e muitos crentes da época desconfiavam disso, achavam que eles não podiam ser aceitos, ou então que eles teriam que obedecer a toda a dieta judaica e etc. Isso. Então, Paulo foi lá, argumentou que os gentios podiam ser aceitos, os estrangeiros, né? Pedro, que estava meio balançando, acabou dizendo, é isso mesmo, os gentios não precisam guardar esses mandamentos da lei judaica. E, finalmente, Tiago, que era o mais judaizante da turma, levantou e deu uma posição favorável também, dizendo, não, exatamente, os gentios podem ser aceitos. E ele disse que uma profecia do Antigo Testamento que falava sobre levantar o tabernáculo caído de Davi estava se cumprindo na igreja. Mas tabernáculo não é trono. Mas é um dos aspectos, uma das coisas. Onde está o trono hoje? Eu posso terminar? Sim, claro. Tá. Aí depois o irmão pode dar a sua opinião, eu não estou lhe interrompendo. Então, o tabernáculo é o quê? A manifestação de Deus através de um local visível, onde Deus apareceu, mais tarde isso virou o templo, e tudo isso foi destruído. Então, quer dizer, não é preciso reconstruir um templo literalmente lá no futuro para que as promessas de Deus se cumpram. A igreja cumpre, é nosso entendimento, respeitando, obviamente, um entendimento diferente. É nosso entendimento de que a igreja cumpre perfeitamente os propósitos. Hoje nós reinamos, nós somos reino e sacerdote. Reino e sacerdotes, nós reinamos com Cristo aqui na terra. O reino de Deus já veio, ele já está no meio de vós, o Senhor disse. O reino de Deus está dentro de vós, ele falou. Então, o reinado de Deus já está acontecendo aqui neste mundo, porque o Messias já reina, Jesus é o rei de toda a terra. Ele disse isso, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quer dizer, o que é maior reino do que isso? Toda a autoridade. E por isso nós dizemos que já está se cumprindo. Inclusive, lá no Apocalipse 20, diz assim, vi as almas dos decapitados que reinaram com Cristo. Quer dizer, não eram corpos, eram almas. São almas que reinam no milênio. E diz assim, eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Não diz e ressuscitaram, a palavra é viveram. Viveram quer dizer, continuaram vivendo. São almas, almas vivendo no milênio, não são corpos. Ele não diz que eles ressuscitaram fisicamente. Chama esse viveram com Cristo por 1000 anos de primeira ressurreição. Porque é o nascer de novo, é o se converter a Cristo. Então, esse é o nosso entendimento. Não é necessário que haja... Veja bem, se houver um milênio futuro, nós três estaremos lá, né? Soltando fogos, se tiver, né? Mas no nosso entendimento não é preciso, não é necessário que haja 1000 anos literais para que as promessas de Deus se cumpram. Vamos lá, pastor. Então, à luz disso... Eu entendo toda a colocação, mas nós ainda estamos fugindo do que significaria o trono de Davi. Davi reinou num trono em Israel. O anjo disse, ele se sentará, ou Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. A igreja não vai sentar num trono de Davi. Então posso fazer uma pergunta para o senhor? Claro. Quem vai participar do reinado milenar é a igreja, não é? Não só ela. Quem mais? Os judeus que entrarem vivos, que adentraram o milênio de carne e osso, e os que nascerem durante o milênio. Tá. Qual o sentido do milênio para aqueles que não são da igreja? Ou por que nós, que não temos nada a ver com Israel, temos que ficar lá durante 1000 anos assistindo Deus cumprir promessas para os judeus? Ele devia ter cumprido essas promessas antes, vai. Ok. Ele poderia, não que ele deveria, ele poderia ter cumprido, mas não cumpriu. E isso mostra que Deus é um Deus de palavra, vai cumprir durante o milênio. E para nós não vamos ficar olhando lá. Para nós é um privilégio participar disso. Eu nunca vi um reino de paz como que está prometido adiante. Não, eu quero dizer assim, vou ficar olhando, por exemplo, o que me interessa se Israel vai ocupar o território que Deus prometeu para Abraão? Né? Não ocupou porque Josué e o pessoal da época dele não fizeram o que Deus mandou. Problema deles lá.
né? Eu não tenho nada a ver com os judeus, então... Ok. Então, a ideia aqui, a questão não seria se interessa para a igreja. Interessando ou não interessando para a igreja, Deus vai cumprir o que Ele prometeu. E nós vamos estar juntos. Nós vamos ter oportunidade de, no milênio, junto a Ele, governar, de termos atividades que Ele nos concederá durante essa esfera. O mundo precisa ser repovoado, o mundo precisa de liderança. E, de alguma forma, a igreja vai se envolver nesse papel. Então, para nós, é um privilégio estar lá com Ele, vendo esse reinado de paz, no qual Satanás não vai ter, não é um refrear de atuação, mas ele vai ser banido, não pode atuar de forma alguma, não pode seduzir nação nenhuma. Então, o mundo, pela primeira vez, vai desfrutar de uma esfera muito semelhante ao que tinha no Éden. Perfeito. Era aí que eu queria que o senhor chegasse para fazer mais uma última colocação, depois a gente vai ouvir o reverendo Leandro de novo. E ler mensagens, né? Essas pessoas que vão nascer num reinado tão fantástico como esse que o senhor acaba de escrever, como é que elas não vão se render ao Rei Jesus? Porque se eu me rendi ao Rei Jesus sem vê-lo, né, vivendo num mundo podre que nem esse, né, onde a gente só enxerga a graça pela fé, quem vai vivenciar, vai ter a graça tangível ali, não vai se converter, vai ficar pecador? Eu acho muito complicado isso. Ok. Nós devemos entender da seguinte forma: as pessoas que vão nascer no milênio, elas não têm um corpo glorificado, elas herdam uma natureza pecaminosa, então elas têm propensão ao pecado, naturalmente como nós. Então, a inclinação delas para o mal só vai ser potencializada quando Satanás for solto. Então, essa rebelião, da mesma forma como se a graça não nos guardasse, nós que somos salvos, se não fosse a graça do Senhor Jesus na minha vida, eu também escolheria seguir Satanás. Eu não estaria aqui hoje como ministro do Evangelho. Mas a graça não vai atuar no milênio? Não salvando aí essas pessoas. Não? Não. Por quê? Não, porque não quer dizer que todos que vão nascer no milênio vão ser salvos. A graça não vai ser um universalismo. Os que forem salvos pela graça não vão se ajuntar no final do milênio para seguir Satanás. Não, eu entendi. Não, pastor, eu vou refazer minha pergunta. E depois eu quero ouvir o pastor reverendo Leandro. Os que forem salvos durante o milênio serão salvos pela graça. Pela graça. Perfeito. Eu estou falando os que nascerem. Vai ter gente que vai nascer e não vai ser salva. Porque não quer. Porque não quer. Porque não foi um eleito de Deus, mas esse não é o assunto aqui. Ok? E aí, então, essas pessoas, por causa da sua própria natureza pecaminosa, vão se inclinar às orientações de Satanás ao final do milênio e vão segui-lo. Como é que o senhor vê tudo isso, reverendo Leandro? Então, com algumas dificuldades, né? Na verdade, é assim, eu não consigo deixar clara a minha posição sem voltar àquela estrutura básica do Apocalipse. Perfeito. Né? Um livro que conta a mesma história 7 vezes. O número 7 é muito importante. Que história é essa? Portanto, da primeira à segunda vinda de Jesus, certo? Mais especificamente ali da morte e ressurreição de Jesus até a segunda vinda gloriosa. Esse é o período, essa é a história da redenção, a história da salvação contada 7 vezes. Então, os elementos vão se repetindo. Quer saber o segredo disso? É porque era um livro para ser lido em voz alta para que uma igreja escutasse. Quando você quer que alguém assimile certas coisas, você repete muitas vezes. Então, nós vemos 7 repetições. Então, elas contam a história da primeira até a segunda vinda de Jesus. Por isso que eu posso fazer um paralelo muito tranquilo entre Apocalipse 12 e Apocalipse 20. Porque ambos iniciam um novo ciclo de história, voltando lá ao início, à primeira vinda de Jesus. Apocalipse 12 narra o filho varão, que nasce da mulher, que é arrebatado no seu trono, o trono de Deus, e aí a batalha no céu e Satanás lançado para a terra, expulso dos céus, perde, volta para a terra. Lá embaixo, ele tem como agir, mas ao mesmo tempo está sendo restringido pelo poder de Deus, certo? Os eleitos não vão ser enganados. Então, ele está restringido pelo poder de Deus. Então, nesse sentido, o Apocalipse 20 está recontando a mesma história. Quer dizer, ele diz, então, Satanás foi... a ideia da descrição do início do capítulo 20 é o anjo prende Satanás, assim, descendo para a terra, descendo para o abismo. Ele vem, desceu o anjo do céu, certo? Mais ou menos como lá naquela batalha Apocalipse 12, e vai e prende Satanás. E aí ele está preso só para isso, só diz isso, não enganar as nações. Não fala que não pode tentar, não fala que não pode fazer coisas individuais para as pessoas, diz apenas que ele não pode cegar as nações e impedir isso, certo? Tá. Nosso entendimento, que o evangelho seja pregado. Aí ele diz, vi as almas dos decapitados reinando com Cristo por 1000 anos, na terra. Não, no céu, porque ele estava, a visão de almas não pode estar na terra.
os tronos não podem estar na terra. Então, recomeça a história. Não é uma história... O Apocalipse 19 não é o início do 20. O 20 não é uma continuação do 19. O 20 começa uma nova história. Por isso que volta à primeira vinda de Jesus. Por isso que o senhor fala que o Apocalipse é escrito em ciclos. Em ciclos, né? em ciclos. Em ciclos. Eu tenho estudado muito sobre isso, sobre essa estrutura literária do Apocalipse, procurando identificar... Daniel é meio assim também. Também, porque a literatura apocalíptica tem essa, não tem mais livros apocalípticos que não são inspirados, certo? Não, então, quando eu digo assim, ciclos, Daniel tem a visão dos 4 animais, que retratam mais ou menos os 4 reinos da estátua. Sim. É sempre a mesma coisa, dito de formas diferentes. É interessante como na visão dispensacionalista, já nós não vemos em ciclos. Por quê? Nós vemos de forma linear. Porque quando nós vamos lendo o livro, você vê lá, abre-se 6 selos, 1/3 das árvores morre, 1/3, ele vai falando toda hora, 1/3, 1/3, 1/3. Quando você avança, ele não fala mais 1/3, ele fala tudo. O mar se transformou em sangue, tudo. Ele vai falando tudo, 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 tudo. Então, não parece uma repetição, porque há um aumento muito claro do juízo. A mesma no Apocalipse 19 e 20, por se fosse só uma repetição, aqui nós vemos uma batalha do anticristo no Armagedon, reunindo as pessoas, e essa peleja termina como? Cadáveres sendo comidos por aves. No Apocalipse 20, não, gente sendo queimada, não é uma repetição. Só uma pergunta. A batalha do Armagedon, já que na visão dispensacionalista é uma batalha diferente daquela do fim dos tempos, ela é o anticristo indo contra quem? Ok. O anticristo vai, conforme Daniel 9:27, faz um acordo de paz com Israel de mútua proteção. Vou tentar bem sucinto. Quando o reino de Israel, então, ouve boatos, Ezequiel 38, 39, de que o reino do norte iria invadir, o anticristo vai entender, então, vai ter um pretexto para entrar sobre a Palestina, porque eles têm acordo, eles têm uma aliança de proteção. Daniel, capítulo 11, verso 10 em diante, vai falar um pouco sobre isso. Quando ele está na Palestina, à frente de um governo aí de 10 nações que estão seguindo ele, o reino do sul, Egito, os países do norte da África, vêm contra ele. Certo. E aí o que ele faz? Ele desce para massacrar esse pessoal. O rei do norte vê uma oportunidade nisso e ele desce junto para fazer esse ataque. Quem é esse rei do norte? O reino do norte, a Bíblia chama de Gog e Magog. Isso. Seria temerário dar nomes, mas é só olhar para o norte aqui da região de Israel, nós poderemos identificá-los. Só que esses reinos, esse rei do norte é destruído sem atuação do anticristo. Eles morrem nos montes de Israel. E tanto que o livro nos conta, que Ezequiel nos conta que durante 7 meses os corpos são enterrados. O anticristo desce, massacra o rei do sul, o reino do norte é destruído sem intervenção de ninguém. E alguma coisa assusta ele. Daniel capítulo 11 diz que boatos de que o rei do leste está vindo para cá fazem com que o anticristo volte e se posicione na região de Esdra-Elon lá, o Vale do Megido. E quando ele está aqui para travar essa batalha, o reino do norte, da Ásia lá, os reis do leste são impedidos de entrar. Apocalipse 16 fala que Deus faz com que o rio Eufrates seque. E os exércitos agora passam. E quando eles estão prontos a guerrear um contra o outro, então a batalha do Armagedon, na verdade, seria um confronto entre o anticristo com o seu império contra os reis vindo do leste. E quando eles estão prestes a acontecer essa batalha, não ocorre. Porque há um sinal do céu, Mateus capítulo 24, verso 30, o sinal do Filho do Homem. E em vez de eles lutarem entre si, eles veem um inimigo comum e se ajuntam para lutar contra o Messias. E o Messias vem e esmaga isso. E aí termina. Esses exércitos do leste seriam orientais? Seriam orientais. A China, se fosse no nosso tempo? Provavelmente. Tá. Os países da região. Engraçado, aí que tá. Como bem disse o telespectador, quando eu estudei escatologia, na visão dispensacionalista, que eu já fui dispensacionalista, o anticristo, a batalha do Armagedon era o anticristo tentando destruir Israel. E Jesus vinha para salvar Israel. Agora o senhor tem uma visão mais abrangente. É que a batalha não se estende só a essa região. Quando nós olhamos o texto, ele fala de uma batalha aqui nessa região do Megido, um pouco mais abaixo aqui no Vale de Josafá, então, e depois na região de Edom. Geograficamente, okay. A ideia o dispensacionalismo que eu estudei era assim muito centrado em Israel, né? Então, durante a tribulação, Israel teria feito o acordo com o anticristo e tal, aí quando o anticristo quer ser adorado como Deus,
ele rompe com o o acordo. anticristo e então o anticristo elege Israel como inimigo, e é quando Israel se converte, pelo ministério dos 144 mil selados, das duas testemunhas, depois dos 144 mil selados, e então o anticristo quer destruir a nação de Israel, e Jesus volta, a segunda vinda de Jesus é para salvar Israel da destruição do anticristo que lidera todas as nações. Isso está acontecendo junto, não é só uma batalha entre os países. Enquanto o anticristo ele já dominou a Palestina, o povo judeu está sendo subjugado. Eles estão sendo oprimidos também. Tanto que quando nós vemos outros textos, fala que quando Jesus volta, ele pisa no Monte das Oliveiras para libertar o seu povo. Zacarias capítulo 14. Então o povo está sendo acuado. Agora, estamos caminhando para o fim. Reverendo Leandro, uma palavra que o senhor disse aí que eu queria que esclarecesse exatamente nessa direção. O senhor falou, durante a sua explicação brilhante da visão amilenista, que não há necessidade de um templo, né, em Jerusalém. Que uma das ênfases do dispensacionalismo é que o anticristo vai reconstruir o templo de Jerusalém para ele poder entrar lá e querer ser adorado como Deus. Então, se a igreja ocupa esse lugar, o trono de Davi, o tabernáculo de Davi é a igreja, então a gente pode entender que o anticristo, na visão do amilenista, usará ou tentará usurpar a posição de Deus na igreja cristã? Na igreja, exatamente. A igreja vai... nós já vemos nos dias atuais, né, muitas igrejas sucumbindo aí a todo tipo de doutrinas estranhas e se afastando da palavra de Deus. Então, eu creio no anticristo literal, num homem, acredito desta forma. E ele vai... as duas bestas, né, do Apocalipse 13, uma diz que é como um cordeiro. Ela é religião falsa, ela é igreja falsa. E vai ser utilizada pelo anticristo para enganar, né? Fazer sinais e prodígios da mentira, para marcar as pessoas com o número da besta e tudo mais. Então, eu entendo que tudo isso, toda essa visão do futuro, tentar construir, sabe, os detalhes, isso aqui, isso aquilo lá, é o que eu falei no início. As pessoas tentaram fazer isso 2000 anos, né? Na Idade Média teve uma senhora, uma mulher, que ela escreveu um comentário do Apocalipse e ela tinha sido deixada pelo marido. Então, ela não teve dúvida, identificou. O anticristo é meu marido. Literalmente, é o meu marido, é o anticristo, escreveu lá, tal. Então, assim, a gente sempre tenta... É uma esperança, a gente gostaria de poder ver as coisas já acontecendo, é um anseio de todos nós, né? Mas a gente tem que ser mais cauteloso, a gente não pode ser tão... a tentação de decifrar. De decifrar. Lógico. A gente precisa reconhecer um pouco do mistério da palavra de Deus. A gente não tem condição de dizer, olha, aí vem o exército daqui, daí vem o exército de lá, isso aqui, isso aqui. Assim, acho um pouco presunçoso. Eu reconheço, eu confesso... Isso é o texto que diz. Eu confesso, mas é a interpretação, né? Eu confesso a minha ignorância. Eu realmente não sei como é que vai ser, né? Ninguém sabe. Eu imagino, né? Imagino que não haja necessidade de um milênio, mas volto a dizer, né? Se Deus quiser fazê-lo, não serei eu uma voz dissonante. Como eu digo sempre, eu não creio que o arrebatamento tenha garantias na Bíblia e que ele se dará necessariamente antes do início da tribulação. Não creio nisso, não vejo essa evidência. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, me deixa com a pulga atrás da orelha. Mas se Deus quiser me levar arrebatado ou morto, vamos lá, né? Antes de eu ter que enfrentar as torturas do anticristo, eu não vou reclamar, não. Eu não tenho vocação para Marte nenhuma. Eu só quero estar preparado para não ser enganado pelo anticristo. Eu posso fazer a recomendação de um livro, para quem quiser conhecer um pouco mais a visão amilenista, que ela não é divulgada no Brasil. A maioria das igrejas brasileiras são de linha pré-milenista, dispensacionalista, então, e os filmes que vêm, deixados para trás, enfim, tudo isso doutrinou o povo, e o povo, embora não conheça, porque as respostas mostravam que as pessoas tentavam ser dispensacionalistas, mas não defendiam, porque é muito confuso, mas é muito complexo. Mas uma visão amilenista está num livro chamado A Bíblia e o Futuro. A Bíblia e o Futuro. Quem é o autor? É um americano chamado Anthony Huckman. Ele é publicado pela editora Cultura Cristã. É só procurar na internet, lá no Google, digitar A Bíblia e o Futuro. Vai aparecer esse livro aí. E eu recomendo para quem quiser conhecer a fundo a posição amilenista, que infelizmente a gente não tem tempo, assim como o irmão também não teve tempo de falar completamente a posição dele. Quer recomendar algum livro, pastor? Eu quero sim. Você que quer conhecer um pouco mais da visão dispensacionalista, até a milenista e as demais, você pode ler um livro chamado Manual de Escatologia, do Dr. Dwight Pentecost, da editora Vida.
Ali você vai conhecer muito a fundo escatologia, vai ter uma boa noção e vai poder conhecer não só a visão dispensacionalista, mas as demais. E ele debateu com muita propriedade tudo isso. E uma coisa muito importante, só para finalizar, é que todos nós aqui, como já foi dito, o importante não é saber quando vai acontecer, nem como vai ser. Mas a discussão que você tem que ter consigo mesmo é de que lado você vai estar quando acontecer. Porque se você estiver do lado do Senhor Jesus, então você está muito bem acompanhado. Se você estiver fora, então você vai sofrer as consequências. Excelente, muito boa palavra. Tem que estar preparado, seja como for, quando for. Defina o lado. Tem que estar preparado, tem que estar com Jesus. Bom, o resultado da enquete, em relação às batalhas entre Satanás e o Senhor descritas em Apocalipse, podemos dizer que 42% responderam que a do Armagedon é quando o diabo é preso e a do juízo final será no fim do reino milenar, e também 42% responderam que não sabem. Olha só, e 16% responderam que o Armagedon, assim como outras batalhas, não são literais, mas representam a eterna luta do mal contra o povo de Deus. Prepara o sorteio. Lembrando que o contato dos dois convidados está no site vejamsó.com.br e você pode endereçar a eles suas dúvidas, seus comentários, etc. E, inclusive sobre os livros que eles recomendaram, né? Se você quiser mais detalhes, é só escrever para eles, tá bem? Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus, voltaremos no próximo Vejam Só.